ver o menino que hackeou a CIA. O moleque, mequetrefe, hein? Esse mequetrefe não acha, não? Bruce já hackeou alguém? Não, cara, mas é uma coisa que eu acho muito irado. Eu queria saber. Eu já hackei, eu não tô brincando, não. Já hackei mesmo, a Andressa sabe disso. Criou um site de uma banda. Você lembra da banda? Você lembra qual a banda? Ah, não lembro. Don't let go, we got a music. Banda New Radicals, eu fiz isso no início dos anos 2000. Cara, irmão... Pô, essa banda é famosa, cara. Essa banda é famosa. É, a banda é famosa. Ela tinha o site deles também, se não me engano, da Sony, eu acho, na época. Peter, mas você é hacker? Não, cara, eu só entrei no site com um programa que eu tinha de acesso a site e o site dos caras tava aberto, entende? Tipo, não tinha senha. Os caras deram assim, olha, eu fui lá. O que você fez, Peter? Eu mudei a foto deles, eu botei a foto da minha banda. Aí até a gente até brincou na época, falou assim, porra, será que se os caras têm show agendado no Japão, tá todos os japoneses lá fazendo camisa com a nossa banda, Barba Azul, né? Na época. Aí foi maneiro pra caramba. Isso foi um marketing bom, cara. Isso foi um bom marketing. Foi. Tá com o violão novamente. Tinha um site, galera, chamado... Não sei quem de vocês vai lembrar. Algum de vocês lembra de um site chamado Ovo Neles? Tinha um site chamado ovoneles.com.br. Isso também no início dos anos 2000, 2002, por aí, 2001. Quem entende de programação vai entender o que eu vou falar agora. O cara deixou aberto pra injeção de SQL. Aí eu fui lá dentro, fiz uma injeçãozinha de SQL, alterei a tabela do cara. Era um site, cara, que você dizia as celebridades do Brasil que você mais queria tacar ovo, né? Eu lembro que em primeiro lugar, na época, tava o Luxemburgo, que era técnico da seleção brasileira. Mandei Luxemburgo. Aí o que eu fiz? Alterei a parada lá, botei o meu chefe da minha empresa lá. Ficou em primeiro lugar, meu irmão. Caraca, aquilo foi muito legal, cara. Cara, isso daí é matar um passarinho com um canhão, cara. Que isso. Valendo, hein? Vamos lá, galera. Londres, 4 de julho de 2011. Em um apartamento humilde, uma unidade tática treinada para capturar criminosos de alto perfil invade o local. Vocês já viram? Desculpa eu parar, não vou parar mais, não. Pô, eu vou parar, mas já viram um vídeo, Bruce, que é o FBI tentando entrar, só que o cara tinha botado porta de aço e o FBI não conseguiu entrar? Não, cara. O cara é preparado contra o FBI, Tem cara. que tentar achar esse meme, cara. Putz, cara. Putz. Isso é absurdo. Mas não há violência, não há resistência, apenas um adolescente de pijama. Ele tem 16 anos. Seu nome é Mustafa Al-Bassam. Ele não parece capaz do que é acusado, mas é. Por trás da tela, Mustafa é conhecido como T-Flow, um nome que as agências de inteligência aprenderam a temer. Porra, T-Flow no negócio pra panela, né? Pra frigideira. Criadores, Pode usar, inclusive. um grupo de jovens hackers que, em questão de semanas, colocaram em xeque governos, corporações e agências internacionais. Sony, Nintendo, PBS, Fox, o FBI e a CIA. Sim, a CIA. No dia 15 de junho de 2011, o site oficial da agência, CIA.gov, foi derrubado. O domínio caiu apenas por diversão. Em pouco mais de um mês, o LulzSec virou lenda. E no coração do grupo estava ele, Mustafa, o mais jovem, o mais talentoso, aquele que, com apenas 16 anos, conseguiu o que muitos especialistas achavam impossível. Esta é a história... Cara, eu vou falar. Esse moleque de hoje em dia tem 16 anos, cara. O que acontece? O moleque fica enfusticado dentro de casa, não sai, entende? Fica, né? A gente sabe o que ele fica fazendo dentro do banheiro 24 horas por dia. Então o cara só tem hackear. A única coisa que ele pode fazer é pra hackear a vida dos outros, cara. Vou te falar, cara. Por que não arruma uma namorada? É difícil, essa geração tá complicado, né, cara, pra arrumar uma namorada. Cara, mas eu acho que quando você fala que você hackeou a CIA, deve ser mais fácil você conseguir uma namorada falando isso. Puta, mas não vai. Olha só, olha a cara do maluco, ó. 16 anos conseguiu o que... Olha lá, tá vendo, cara? Esse aqui, né, que eu saiba. 16 anos. 16 anos, o cara já tem cara de 35, cara. Porra, não vai. Ele tem que hackear mesmo, cara. Não vai conseguir nada. É um absurdo você chamar alguém de velho, cara. É um absurdo. Irmão, mas tudo bem. Eu tenho lugar de fala. Esta é a história de como um garoto de 16 anos causou caos nas agências mais poderosas do mundo. Mustafa nasceu em 19... Esse moleque tem cara de ter 16 anos, cara. Entre 16 e 42. Tá bom, aí eu concordo. 1995, em Bagdá, no Iraque. Quando tinha 6 anos, ele e sua família emigraram para o Reino Unido, na região sudeste de Londres. Com 8 anos, seu pai lhe deu um computador de presente. Mustafa começou a passar horas jogando videogames, como qualquer outra criança, mas esse interesse logo tomaria um rumo radical. Ele começou a se perguntar como os computadores funcionavam Os meus eram assim, ó. de verdade. Então, passou a aprender sobre algoritmos, códigos, análise de dados. Chegou até mesmo a construir seus próprios sites utilizando o Microsoft Front Page. Esse era o front page que eu usei pra hackear aquela banda, New Radicals. E você conseguia acessar os sites que estavam abertos. Por exemplo, o cara entra lá, www.inet.com.br. Se não tem login de acesso, cara, que era comum, ninguém fazia, ninguém se preocupava em ser acessado por um front page da vida, entende? Então os caras deixavam aberto. Aí eu entrei, pô, tinha acesso a todos os arquivos. Só troquei a imagem. Um programa que permitia escrever seus próprios códigos e publicá-los na internet. Foi. Como uma criança de 8 anos foi capaz de fazer tudo isso? Meu
primeiro site que eu fiz foi com front page. Primeiro e segundo, né? O Romani e o Bash Home Sites, André. Simplesmente tinha um dom. Para, André estava olhando para outro lugar. Quando eu falei, ela olhou para mim e disse, e continuou olhando Cara, para frente. eu escutei Nem dois sabe o que eu nomes falei. que eu conheço. Então eu falei, haha. Os interesses de Mustafa mudaram rapidamente. Ele passou de criar sites a invadi-los. Já não bastava construir. Ele queria entender como quebrar. E o seu primeiro hack veio antes do que qualquer um esperaria. Estava em seu quarto fazendo dever de matemática. Precisava de uma calculadora, mas não tinha nenhuma por perto. Então, abriu o navegador e buscou uma calculadora online. Até aí, nada fora do comum. Mas, enquanto resolvia as contas, algo chamou sua atenção. O código-fonte do site era visível. E mais que isso, ele podia modificá-lo em tempo real. Eu duvido, hein? De verdade. Que código-fonte visível, quem é programador sabe que não. Ele deve estar falando de JavaScript, né? Conteúdo de interface ali. Não é conteúdo de servidor. Então ele não hackeou. Ele hackeou dentro do próprio navegador dele. É o que eu tô entendendo, ok? Ele não hesitou. Reescreveu linhas, alterou funções, manipulou o comportamento da página. Sem malware, sem bots, sem intenção de prejudicar, apenas por curiosidade. A partir desse momento, Mustafa começou a passar horas no computador, não jogando por curiosidade. Olha isso aqui. Aqui ele já tá com cara de 50. Isso que ele tá descrevendo foi a primeira experiência dele, entre aspas, hackeando. Não é isso que ele fez com a CIA, entendeu? Então, não, com certeza, com certeza. Estou dizendo o seguinte, não tem como um código de servidor estar liberado para as pessoas verem, não tem como. Ele era garoto, o código que ele viu, como qualquer um de vocês pode ver apertando F12 em qualquer site, vai ver o JavaScript da página. Um código que tá ali, local. O que acontece? Aquele código roda no browser, no navegador da pessoa, ou no celular da pessoa. Então, se você alterar aquele código, vai alterar para você. Se você alterar um código de servidor, aí sim, você altera para todo mundo. Começou a passar horas no computador, não jogando, não navegando, hackeando. Ó, isso aqui que tá mostrando, isso não é código de navegador. E essa ilustração aqui, que a gente sabe que não foi o que o Mustafa teve acesso, esse aqui sim, sabe? Pô, isso aqui é PHP, sei lá que linguagem é essa aí. Tô meio enferrujado também, né, cara? Então, você não tá com cara de PHP não, enfim. Não é linguagem local, né? De interface, com certeza. É linguagem de servidor. Mas não foi essa que ele teve acesso. Páginas locais, fóruns mal protegidos, tudo que encontrava com alguma vulnerabilidade, ele investigava, modificava. Sua habilidade crescia em uma velocidade alarmante. Era autodidata, metódico e, acima de tudo, obcecado. A não ser que, aí eu retiro o que eu disse, que ele tenha acessado pelo front page e encontrou os sites abertos. Foi o que eu fiz, exatamente o que eu fiz. Porque aí o que acontece? Eu vi toda a descrição, todos os arquivos, as imagens, as páginas, aí eu tenho acesso sim às páginas programadas lá em código de servidor. Aí eu poderia alterar tudo o que eu quisesse. No caso daquela banda que eu te falei, no Reddit, não tinha programação. Era só tipo HTML, ou seja, só código para exibição, não tem nada, não tinha nada de banco de dados, entende? Não tinha por que alterar. O que eu alterei ali foi visual. Quando você tem só HTML, é só visual mesmo. Se fosse, tipo, um banco ou qualquer coisa, eu poderia ter alterado. Qualquer coisa, ok? Chegou até mesmo a invadir o servidor da própria escola. Então, se ele invadiu o servidor da escola, aí com certeza... Cara, na boa, ele tava acessando isso pelo front page. Tô falando pra vocês, porque eu fiz isso. Front page tinha... Eu não vou dizer que era uma falha, mas pra mim era falha dos sites, entende? Porque estavam se adaptando ainda à web. Então os sites não se preocupavam tanto em segurança. Essa coisa de entrar em sites e poder hackear um site é uma coisa que não era normal. Eu mesmo já fui hackeado, né? Já hackearam cifras algumas vezes. Sistema supostamente fechado, mas para Mustafa foi apenas questão de tempo. Uma vez dentro, ele não acessou apenas informações acadêmicas, mas também documentos internos, folhas de pagamento, salários, dados administrativos, informações privadas de professores, diretores, tudo. Mas Mustafa precisava de algo mais. Invadir sites pequenos já não era suficiente. Ele queria um desafio real, algo que realmente o colocasse à prova. Então, mergulhou no coração da internet. Fóruns underground, comunidades secretas, salas de bate-papo criptografadas, lugares onde hackers de verdade compartilhavam ferramentas, exploits e segredos. Lá estavam os nomes mais temidos, mas bastaram alguns dias para Mustafa perceber que era melhor que a maioria. Mais rápido, mais preciso, mais criativo. Com apenas 13 anos, já era muito superior à maior parte dos hackers, até mesmo os mais velhos que ele. Cara, parece aluno de anime, né? 13 anos, o moleque já tava fazendo coisa de velho já. Logo, Mustafa se deparou com um artigo que lhe traria o desafio que tanto buscava. O artigo falava sobre a Operação Payback, uma operação organizada pelo grupo Anonymous. Em 2010, o WikiLeaks, um site que expunha vídeos e documentos que governos e empresas tentavam esconder, publicou mais de 250 mil documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos. Por causa disso, o governo passou a considerá-los uma grande ameaça à segurança nacional e declarou o WikiLeaks inimigo público. Outras grandes empresas se juntaram. Cara, isso foi uma caça incrível, né, cara? O fundador do WikiLeaks, né? Esse foi até filme, né? Não sei se vocês viram o filme, que é bom pra caramba, por sinal. A ofensiva contra o WikiLeaks. A Mastercard bloqueou todas as doações ao site e foi aí que entrou em cena a Operação Payback. Tanto o Anonymous quanto o WikiLeaks acreditavam no livre acesso à informação, por isso, o Anonymous começou a apoiar o WikiLeaks, lançando seu próprio ataque contra a Mastercard.
Mas isso foi apenas o começo. No dia 7 de dezembro de 2010, a Visa também suspendeu a possibilidade de fazer doações ao Wikileaks. Em resposta, o Anonymous lançou ataques coordenados que derrubaram todos os sites da Visa. O governo não demorou a reagir. A FBI e outras agências de segurança iniciaram investigações para identificar os responsáveis por esses ataques. Mas às vezes, cara, você tem que olhar pelos olhos, cara, por outro ângulo, entende? Porque assim a gente pensa que o correto, a gente tem que atacar a Visa e o Mastercard por não terem deixado de fazer contribuições ao Wikileaks, né? Pensa, cara, também, vamos ser advogado do diabo. Nesse momento, cara, imagina a pressão que fica pra Visa e pra Mastercard, pra uma bandeira de cartão de crédito, pra apoiar um site que é perseguido pelo governo, cara, tá indo contra o governo. Irmão, ou o cara faz isso ou pode ter uma carteirada do próprio governo, entende, cara? Às vezes foi até uma pensa que levou de alguma autoridade. Eu acho assim, os caras estão fazendo coisa errada e isso não dá pra debater. O que eu acho é que é muito casca grossa você poder acabar com quem discorda de você, que eles fazem isso, assim. Sim, cara. Eu sou totalmente a favor do Wikileaks, entende? E outras agências de segurança iniciaram investigações para identificar os responsáveis por esses ataques. Foram emitidos mandados de prisão e realizadas batidas policiais em vários países, onde diversos suspeitos ligados ao Anonymous foram detidos. Apesar da pressão, o Anonymous não recuou. Continuaram os ataques e ampliaram a lista de alvos: PayPal, Amazon e outras empresas que haviam tomado medidas contra o Wikileaks. As redes sociais pegavam fogo. Mustafa estava assistindo a tudo e queria fazer parte daquilo. Com 15 anos, mergulhou nesse universo hacker e logo ajudaria a realizar um dos maiores ataques cibernéticos da história do Anonymous: derrubar o governo da Tunísia. Dezembro de 2010. A Tunísia entra em erupção. O povo tunisiano, cansado da repressão e da corrupção, se levanta contra um regime que os havia oprimido por décadas. No poder, eu lembro disso, cara. Ben Ali, um homem que não governava, controlava. Não era presidente, era ditador. Ben Ali saqueava os cofres do Estado, manipulava as eleições e transformava a internet em um campo minado. Não havia liberdade de expressão nem imprensa livre. Mas, dessa vez, o povo não estava sozinho. Das sombras, o Anonymous respondeu: The Tunisian government has decided it wants to control this present with falsehoods and misinformation and restrict the freedoms of their own people. All of this in order to impose upon them their own self-serving vision of the future. Cara, a verdade é que o Anonymous, ele é mal visto por uns e bem visto por outros, né? Como se fosse Robin Hood, né? Eles estão sempre atuando em causas pró-povo, entende? Mas você não sente também que com o passar do tempo o Anonymous perdeu um pouco esse poder de fazer esse barulho, assim? Tipo, que as pessoas não estão mais protegidas diante deles? Cara, assim, tá ficando cada vez mais complicado você furar um bloqueio, né? Um bloqueio cibernético. É muito difícil, né? Antigamente era muito mais fácil você hackear uma empresa. Hoje em dia as empresas estão contratando hackers top, né? Pra poder proteger a própria empresa. Inclusive, não duvido nada que esse Hassan aqui tenha sido, depois disso tudo, depois de cumprir a pena dele, tenha sido contratado por alguma empresa grande para trabalhar na cibersegurança. In order to impose upon them their own self-serving vision of the future. Invadiram sites oficiais, vazaram documentos, forneceram ao povo um software que permitia navegar anonimamente. E pouco tempo depois, o presidente Ben Ali... Irmão, desculpa, mas olha a cara de Mephisto que esse cara tem. O cara, ele nasceu vilão. E vai morrer vilão, né? E fugiu para a Arábia Saudita. Foi a primeira vez que Mustafa viu como algumas linhas de código podiam mudar o mundo real. Pouco depois, enquanto o eco do Anonymous ainda ressoava, surgiu algo diferente, algo mais caótico, mais interessante, mais perigoso. LulzSec, um subgrupo do Anonymous, mas com uma personalidade própria. O LulzSec afirmava querer se distanciar do Anonymous, dizendo que sentia que o grupo havia se afastado de seus valores originais. Mas a verdade é que o LulzSec não buscava justiça, buscava diversão. Eles queriam ir além, quebrar as regras, zombar do sistema, atacar pelo simples prazer de fazê-lo. Isso é vacilo pra caraca, né? Vamos falar a verdade. Prejudica muita gente, né? Vamos atacar por atacar. Só que quando você destrói, sei lá, você ataca um cartão de crédito, você está destruindo provavelmente muitas pessoas, entende? Poderiam estar querendo usar aquele cartão de crédito naquele momento, seria crucial. Enfim. Seis membros fundadores do LulzSec. E entre todos eles, havia um que se destacava. O mais jovem, o mais brilhante. Mustafa Al-Bassam, com 16 anos. Mas o que começou como invasões por diversão, logo se transformou em algo muito mais sério. Uma guerra aberta contra as maiores corporações do mundo. E tudo isso começou com o que chamaram de Operação Anti-Sec. A Operação Anti-Sec foi uma onda de ataques cibernéticos contra governos e organizações para expor informações confidenciais. E cada ataque se tornava mais extremo que o anterior. O primeiro alvo da operação foi o FBI. O grupo iniciou um ataque contra a empresa HB Gary. Os caras têm que ser corajosos, cara. Porque, porra, até hoje, todos os casos que a gente trouxe aqui, o FBI, no final das contas, saiu vencedor. Especializada em cibersegurança. A missão da HB Gary era proteger os Estados Unidos contra ameaças digitais. Mas... E assim, a gente sabe que a guerra cibernética é uma das formas de terceira guerra mundial, ok? Porque a gente pensa em guerra mundial, a gente pensa em bomba nuclear, ok? Até outro dia eu tava conversando isso no meu outro canal, Nerd Negócio. A terceira guerra mundial já pode ter começado, né? Ela não vai ser com bomba nuclear. Ninguém vai querer soltar bomba nuclear.
guerra, mas ela vai ser fisicamente conquistando território, vai ser cyber-ataque, com certeza vai ser cyber-ataque, vai ser aquela coisa de sanções econômicas pra caramba, guerra de informação com cyber-ataque, guerra de hacker. Isso vai ter muito, muito. Inclusive, os governos investem nesses grupos pra atacar, né, os inimigos. A gente já vê uma preocupação muito séria dos países com a questão dos dados da própria população, né? O próprio Trump não queria mais o TikTok aqui nos Estados Unidos caso o TikTok não vendesse pra uma empresa americana, né? Por causa dos dados americanos. Então... A ByteDance, né? ByteDance. Tudo por questão de segurança mesmo. Mas até agora não vendeu. E continua o TikTok normal, por enquanto. Sim. E eu não acho que ele tá errado, não, cara. Da mesma forma que na China eles não deixam entrar Facebook, YouTube, não pode ter na China, cara. Então, sinceramente, bom, não sei se estou falando besteira, ok? Até onde eu soube, não podiam ter redes sociais americanas nos Estados Unidos. Então, por que pode ter a chinesa nos Estados Unidos? Acabou protagonizando uma das maiores humilhações públicas da história. Em 2010, o FBI confiou e contratou a HB Gary para ajudá-lo a rastrear e desmantelar redes de hackers. Mas tudo explodiu quando a HB Gary recebeu um aviso direto. O LulzSec estava observando e não pretendia ficar em silêncio. Numa tentativa desesperada de recuperar o controle, Aaron Barr, CEO da HB Gary, declarou publicamente guerra ao LulzSec. Prometeu revelar as identidades de seus membros. Disse que sabia quem eles eram. Foi uma provocação e o LulzSec respondeu com tudo. A partir desse momento, começou um ataque massivo a OS servidores da HB Gary, tentando explorar brechas em sua segurança. E Mustafa encontrou um ponto fraco. Ninguém menos que o próprio Aaron Barr. The CEO was using the same password for his email company account, his PayPal account, his World of Warcraft account, and pretty much every single account. Mustafa vazou mais de 70 mil e-mails confidenciais. Esse ataque teve grandes consequências para Aaron Barr, mas o mais inquietante era que para o LulzSec, aquilo tudo era só um jogo, e a operação anti-sec mal havia começado. O próximo alvo estava diretamente ligado ao coração do sistema de segurança dos Estados Unidos, a InfraGard. A InfraGard era uma organização sem fins lucrativos apoiada pelo FBI. Sua função era criar uma ponte entre o governo e o setor privado. Em poucas palavras, era a rede que ajudava o FBI a compartilhar informações de forma segura com empresas estratégicas. A guerra contra a InfraGard começou depois que, em 2011, o presidente Barack Obama declarou guerra contra os cibercriminosos. More than 100 million Americans had their personal data compromised. There's a direct threat to the economic security of American families, not just the economy overall. O LulzSec foi marcado como um dos principais grupos em conflito, e o governo estava decidido a acabar com eles. O FBI levou essa guerra muito a sério, mas o LulzSec, ao contrário, respondeu com piadas. Em uma delas, ligaram para o FBI se passando pelo próprio Obama. Yes, hello, who am I speaking with? This is the FBI. We have a very serious issue here. A self-replicating flame botnet. Cara, você vê que é mequetrefe mesmo, né, cara? Tipo, o jovem, é o que eu falo, ele é inconsequente. Essa que é a palavra que hoje em dia define melhor o jovem. Principalmente quando você vê o retrato do jovem no Twitter. Eu sei que muitos de vocês estão me vendo aqui, vocês têm perfis que vocês querem ser anônimos. Ponto, vocês podem ser anônimos. O que não pode ser, cara, é que você não pode extrapolar, né, o limite da lei. Só que muita gente acha que o anonimato é isso. Dá essa liberdade pra você fazer o que você quiser. E não pode. Eu tenho visto agora muita gente se dando mal. Muitos jovens se dando mal com processo. Inclusive, eu sei de pessoas, criadores de conteúdo, que estão processando. Eles não falam, estão processando várias pessoas que estão ofendendo em Twitter lá, estão, sabe, passando o limite de difamação, calúnia, incitação. As pessoas levam um processo. Ah, mas o cara é menor de idade, uma coisa não acontece com os pais. Dá muito ruim, ok? Pra quem faz isso. Hoje em dia, a cyberjustiça tá mais especializada nisso no Brasil. A justiça tá especializada nisso. Então, cuidado, você que é jovem, cara, acha que você é livre pra fazer o que você quiser, ok? Não, um perfil anônimo não é um escudo pra você. Não é, cara. Nesse momento, o jogo ficou sério. Eles invadiram o site da InfraGard e não apenas o derrubaram. Deixaram uma mensagem dentro. Deixem fluir, estúpidos blindados do FBI. Não demorou muito para que o LulzSec conseguisse acessar as senhas internas dos membros da InfraGard, mas usaram essas informações contra um membro em particular, Karim Hijazi. Karim era um hacker de chapéu branco, o que significava que as empresas permitiam que ele invadisse seus sites para testar a segurança. Karim usava suas habilidades de hacking para coletar dados legalmente, tanto para a InfraGard quanto para o FBI, o que o transformava em uma mina de ouro para o LulzSec. Imediatamente, ameaçaram Karim dizendo que vazariam todas as suas informações, a menos que ele pagasse ou entregasse mais dados. Mas Karim não cedeu. Em vez disso, expôs o grupo publicamente. No entanto, essa declaração não foi suficiente para afastá-los. Pelo contrário, provocou-os ainda mais e os direcionou para sua presa mais ambiciosa,
a CIA. Cara, os caras não se dão por satisfeito. Cara, meu irmão, os Mequetrefes são radical pra caramba. Começa primeiro no colégio, faculdade, depois vai pra FBI, pouca coisa, FBI, depois vai pra CIA. Então, se deixar, os malucos desses, vou te falar, eles são tão inconsequentes que eles invadem, invadem o Pentágono e saem, irmão, detonando bomba nuclear por aí, cara. Não duvido, não. Começaram lançando um ataque de negação de serviço contra o site da CIA. Esse tipo de ataque é chamado de DDoS. Basicamente, eles sobrecarregam um site com tantas solicitações, tantos visitantes falsos, que o servidor não consegue lidar com a demanda e sai do ar. Mas não foi apenas o site que ficou fora do ar. Todos os bancos de dados internos da CIA também caíram. A notícia se espalhou, e isso foi uma vergonha pública para o governo dos Estados Unidos. Após 4 horas de caos, o LulzSec publicou um tweet. Caiu o CIA.gov só pelas risadas. Porra, sinceramente, isso aqui não seria um prato cheio pro FBI agora? Pega o IP, vê de onde foi publicado isso aí. Ah, mas o cara pode ter publicado com VPN dentro de dentro de um local público, meu irmão, de um café, mas acha, cara. Pra mim é um rastro grande isso aí. Quando vai pra público assim... Mustafa, com apenas 16 anos, havia conseguido invadir um dos sites mais seguros e impenetráveis do mundo. Mas o que ninguém sabia era que havia um traidor entre eles, Héctor Xavier Monsegur, mais conhecido como Sabu. Sabu era um dos 6 membros fundadores e teve uma história parecida com a de Mustafa. Nasceu em Porto Rico quando seu pai tinha apenas 16 anos. Pouco depois, mudaram-se para Nova York em busca de uma vida melhor. Tá aqui do meu lado, em Nova York. Mas por falta de dinheiro, Héctor começou a invadir bancos e empresas, até que descobriu sua paixão pelo Anonymous. Logo depois, fundou o LulzSec junto com os outros 5 membros. Mas tudo mudou quando o FBI bateu à sua porta. Sabu foi preso e o FBI lhe deu um ultimato: colaborar com eles ou ir para a prisão. Naquele momento, Sabu se tornou informante do FBI. Sua missão principal: coletar dados e conversas de todos os membros do LulzSec. Ainda assim, a decisão de Sabu levou à queda de Mustafa Al-Bazan. Enquanto jogava videogame em seu quarto, Mustafa ouviu uma batida na porta. Era uma unidade especial da polícia do Reino Unido. Os policiais invadiram seu quarto. Mustafa foi levado para um interrogatório. Nessa hora, o moleque de 16 anos, sabe o que ele vira? Um moleque de 16 anos. Ele vira realmente um moleque de 16 anos. Porque atrás de um PC, cara, atrás do meu irmão, do monitor, o moleque de 16 anos, ele é o Superman, cara. O cara fala o que ele quiser. Ele agride. Tem muita gente que é assim, né? Muito criador de conteúdo também que é assim. Não importa se é moleque, se é velho. Mas eles têm o monitor como um escudo protetor, né? Como, sei lá, meu irmão, tipo, que tá do outro lado é kriptonita. Todo mundo tem kriptonita, mas eu não tenho. Mas quando chega por isso aqui, meu irmão, não passa nem Wi-Fi. Imagina a mãe do moleque, os caras da CIA subindo pra pegar o moleque lá em cima, falando assim: eu vim pegar teu filho de 16 anos. A mãe nem sabe, né, cara? O interrogatório policial durou horas, mas Mustafa não disse nada. Após 24 horas, a polícia foi obrigada a libertá-lo, mas isso não o livraria de todas aquelas acusações. Maio de 2013. No julgamento, Mustafa se encontra pela primeira vez cara a cara. Maio de 2013 foi quando publiquei o canal Inert. Com outros 3 membros do LulzSec. Todos acabaram se declarando culpados, mas não foi tão fácil quanto parece. A defesa só pôde revelar uma pequena parte das informações. Como resultado, Mustafa foi acusado de apenas 2 infrações das 84 que enfrentava. Mustafa Al-Bazan recebeu uma sentença suspensa de 20 meses com 320 horas de trabalho comunitário. Ele cumpriu suas 320 horas de serviço trabalhando em uma loja de roupas sem fins lucrativos que vendia vestuário para pessoas surdas e cegas. Como parte da sentença, Mustafa ficou sob condições legais rigorosas. A partir daquele momento, sempre que quisesse comprar ou se desfazer de um computador, teria que informar a polícia e também não poderia apagar o histórico de navegação em nenhum momento. E com isso, o grupo chegou ao fim. Mas, onde está Mustafa agora? Após sua prisão, Mustafa obteve um doutorado na Universidade de Londres e, em 2021, fundou sua própria empresa, a Celestial Labs, que usava tecnologia blockchain para fornecer segurança na web. Ele chegou até a conquistar um lugar na lista da Forbes dos 30 principais empreendedores de tecnologia com menos de 30 anos. Tá milionário. O histórico desse faz com que o garoto fique milionário mesmo. Hoje, Mustafa assessora empresas e governos sobre como fortalecer sua cibersegurança. Atualmente, é considerado um multimilionário, com um patrimônio líquido entre 5 e 10 milhões de dólares. Olha, vou falar, se ele não tivesse sido preso, sido pego, provavelmente ele não estaria rico, percebe? Ele conseguiu usar isso a favor dele na trajetória dele. Mas, no fim das contas, será que Mustafa foi um herói ou um vilão? Cara, sinistro demais isso aqui, cara. Sim, isso tá o tempo todo acontecendo, né? O tempo todo tem alguém que tá tentando hackear alguém, que tá tentando se proteger. Eu trabalho com site pra caramba, né? Assim, tipo, é um dos braços mais fortes que eu tenho das minhas empresas. Eu tenho o site Cifras, tenho o site Lê, site eCortes, que são sites super conhecidos no mundo todo. Principalmente o eCortes, que é o segundo site mais acessado no mundo de cifras e tablaturas. E aí você fala assim, PT, mas tentam te hackear? Galera, o tempo todo. Agora, nesse segundo, deve ter gente tentando entrar no meu servidor. Mas assim, não
é alguém manualmente, sabe? Por que os caras vão querer entrar no site do PT? Não, mas são robôs que os caras preparam pra tentar atacar vários ao mesmo tempo. O que der, eles entram. Então a gente o tempo todo tem que estar se protegendo. É ataques assim, tipo, em massa, em larga escala, eles têm que tentar entrar. Cara, se a gente não se protege, lascou. O que esse moleque fez, cara, pra ficar só, né, aquele tempinho ali, isso me lembra muito aquele caso daquele garoto, se você lembrar, aquele que falava Nope. Você lembra disso? Você lembra disso, Bruce? Não. Bruce, tu não conhece o garoto do Nope, cara? O Franklin do Eu Patrulho as Crianças? Não. É o menino do Discord, não é? Esse aqui, Discord. É o do Discord. Você criou esse grupo? Por que você tava no Discord? O que você tava fazendo no Discord? O que você fazia? Coisas. Que são coisas? Coisas, mas eu não aliciava ninguém não, deixando claro. O que você fazia? Posso falar? Pode falar, Pedro. O que você fazia? Coisas. O que são as coisas que você fazia? Não sei, xingava um povo. Não vou nem ver isso aqui de todo mundo já viu, mas é isso, cara. Entende? Você percebe a atitude de garoto desse aqui, cara? Assim, é inconsequente, porque ele não sabe o que isso vai acarretar pra ele, entende, cara? Ele foi parar dentro de uma cadeia, meu irmão, uma cela cheia de gente. Você acha que ele vai conseguir falar desse jeitinho com os presos lá dentro? Não vai, cara. Infelizmente não vai. Esse moleque aqui, pelo que ele foi acusado de coisas gravíssimas, cara. Destruiu a vida de algumas jovens. Isso foi o que ele foi acusado. Eu não sei, tá? Mas enfim, Bruce, temos perguntas de membros? Temos sim. O Guilherme Gabriel mandou aqui. Fala, Peter. É um prazer estar aqui. Eu queria saber se você pensa em expandir os seus próprios negócios. O canal Peter aqui, o Ei Nerd, você pensa em ampliar isso pra TV, por exemplo? Talvez vender pra algum stream tipo a Netflix? Não, eu nunca pensei em vender, mas sim, eu penso muito em expandir. Expansão tá sempre acontecendo. Não somente no canal em si, né? Mas o canal acaba virando um grupo. Hoje em dia o Ei Nerd é um grupo. É o Grupo Ei Nerd. Ei Nerd Group, que a gente chama, né? Então, esse canal aqui tá embaixo do guarda-chuva do Grupo Ei Nerd. Eu não penso no futuro desse canal como um todo, ok? Acho que esse canal é um hobby que eu tenho, que eu fico aqui gravando de vez em quando. Se tiver que parar, eu paro. Depois eu volto. Eu fiquei muito tempo parado, né, com esse canal. Então, se tiver que parar, eu paro. Eu não tenho compromisso com esse canal, entende? Hoje eu faço muito, porque eu sei que vocês estão curtindo. O Bruce também tá curtindo pra caramba. Então, eu acho legal pra caramba fazer. E eu gosto desse feedback. Achei legal. E eu acho um canal muito fácil de fazer. De estar aqui com vocês conversando. Agora, o Ei Nerd, sim, ele vai expandir como canal. Eu pretendo, sim, ter mais apresentadores, outros quadros diferentes. Quem sabe o Bruce não apresente lá também. Já teve alguns vídeos lá. A galera gosta muito do Bruce lá. Então, eu acho que um canal, ele pode vir a ser sustentável quando não depende de uma pessoa. Hoje, por exemplo, o Ei Nerd depende de mim, só de mim. Então, se eu saio entre outros apresentadores, lascou, o canal vai morrer. Então tem que ser uma coisa muito por osmose, tipo botar como se fosse um telejornal, bota primeiro o cara lá da meteorologia, de repente o cara passa pra fazer um quadro ou outro, de repente o cara tá lá apresentando o telejornal. Então tem que ser assim. O canal Nerd Negócio, que é o meu canal de empreendedorismo digital, esse não depende tanto de mim. Apesar de ser só eu apresentando, não depende. Porque as pessoas vão lá só pelo tema, só pelo assunto, entende? Então eu já comecei a testar outros apresentadores e tá saindo super bem. Então daqui a pouco eu vou estar com bastante gente apresentando lá, não somente eu. E aí sim, é um projeto até vendável. A gente pode empacotar isso e apresentar para alguma empresa, algum grupo de investidor. Isso pode acontecer. Agora, sim, a gente tem conversa para ir para streaming, já fui convidado, inclusive. Assunto para outro vídeo. Bom, galera, entre pro clube de membros, apoia a gente aí, que a gente vai responder vocês. A gente vai um dia fazer live só com vocês, vai começar a fazer isso em breve com vocês, tá? E cortes liberados pra todos vocês. Tem gente bombando com cortes, hein? Qualquer corte, qualquer coisa. Pode pegar qualquer coisa que apareça eu. Não ligo, ok? Tamo junto sempre. Bruce, vou ficando por aqui. Abração. Valeu.